Mais um estudo da sociedade civil organizada aponta que Ribeirão falha na questão da transparência pública. Desta vez, o levantamento aponta problemas estruturais no acesso à informação e também na experiência do usuário, além do descumprimento de legislações. O estudo foi promovido por uma entidade apartidária que trabalha no incentivo de políticas públicas. O levantamento avaliou os portais da Prefeitura de Ribeirão Preto e constatou diversas falhas na transparência, como, por exemplo, a falta de uma política municipal de regulação de informações, ausência de dados essenciais e descumprimento de legislações. A análise identificou problemas estruturais tanto no portal quanto nas páginas das secretarias e até dos órgãos da administração indireta. Existem bastante dados, mas esses dados ainda estão muito aquém do que é possível ter do ponto de vista de dados abertos. Então, os dados eles são muitas vezes oferecidos, muitas vezes são falhos e faltam, então a gente não consegue avaliar uma série histórica, por exemplo, porque tem coisa que tem poucos dados, mas em alguns casos existe o portal, existem os dados, a gente até tem uma figura impressa lá no site da prefeitura, mas não são dados passíveis de manipulação, porque são dados estáticos. Você não consegue gerar uma planilha, você não consegue fazer comparativos usando ferramentas eletrônicas. Uma das recomendações feitas no estudo é a implementação da política municipal de transparência e controle social. O presidente da entidade defende ainda a necessidade de instituir a política de dados abertos para ampliar a participação social. Transparência depende de planejamento, então dá trabalho. Os municípios eles precisam se preparar para ter transparência, até do ponto de vista do levantamento de dados. Então tem muitos indicadores que Ribeirão não mede. E dos que ele mede, ele não está oferecendo esses dados de forma aberta. Então a gente não consegue avaliar, quer dizer, consegue, mas dá muito mais trabalho. Então, essa interação da sociedade civil, querendo ajudar, querendo participar de forma positiva, usando dados produzidos pela prefeitura, ela fica muito dificultada da forma como está hoje em dia. Por exemplo, na questão da corrupção, que era um dos principais pontos da transparência, né? De você conhecer os dados financeiros da prefeitura. Se você tem um acompanhamento com dados abertos, muito mais gente pode verificar isso. A transparência pública está prevista na Constituição Federal. Desde 2011 está em vigor a lei que regulamenta a obrigação do gestor de dar publicidade às informações e aos atos praticados na administração. O cidadão tem o direito de acesso a esses dados. Por isso, a ausência ou até mesmo a dificuldade de chegar até eles pode ser cobrada na Justiça. Todo descumprimento de ordem legal poderá gerar punições através do Poder Judiciário ou até mesmo do Tribunal de Contas. E nesse caso específico, da falta de transparência, quando fica demonstrado a omissão ou o ato de má-fé do gestor público em não informar a população, poderá ser considerado ato de improbidade. Ou seja, é um ato grave não dar transparência aos atos de gestão, podendo gerar punições severas aos gestores públicos e até mesmo aqueles que estão participando da gestão e colaboram para essa omissão. E esse não é um problema só de Ribeirão Preto. O levantamento de transparência do Observatório Social de Franca, que já foi notícia aqui no Jornal da Clube, apontou que todos os 16 municípios avaliados pela entidade também pecam no acesso à informação. Ribeirão conseguiu nota regular, 53 de 100. O advogado especialista em direito público defende que a sociedade precisa estar atenta. A transparência existe para que todo cidadão consiga compreender a estratégia do gestor público, consiga entender o que já foi feito e o que será feito junto à administração. Essa regra de transparência facilitará a compreensão de toda a população, de todo cidadão, sobre os atos públicos praticados. Então, acaba sendo um elo de ligação, um elo de prestação de conta do gestor público com a população que o elegeu, ou seja,
é a prestação de contas daquele que é nosso empregado, o gestor público, para com o empregador, que é o povo. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que está em primeiro lugar no ranking de transparência e governança pública entre 11 cidades avaliadas. Disse que implantou diversas ações para otimizar ainda mais a transparência e que todas as informações estão disponíveis no portal. Então a gente segue, claro, falando sobre esse assunto. No nosso núcleo de jornalismo está o advogado Dr. Vinícius Bugalho. Bem-vindo aqui mais uma vez, doutor. Por que é tão importante fazer uma gestão de fato transparente? Pecar nisso é dar margem para irregularidade e até mesmo corrupção dentro de uma gestão pública. Uma ótima tarde, doutor. Boa tarde, André Costa, nossa franqueadora, a todos que assistem no TV Clube. E abrindo o nosso diálogo, André, meus parabéns pelo aniversário, muitos anos de vida. Respondendo a sua pergunta, a transparência é princípio constitucional previsto no artigo 37 e também na Lei de Improbidade Administrativa em seu artigo 11. Quando nós vemos todo esse cipoal de prefeitura se negando da transparência, nós podemos crer que realmente a sociedade precisa cobrar. E o administrador público de recursos, não podendo chegar até lá, a uma efetiva transparência, ele responde nos termos da lei. Então, o caminho é a sociedade civil cada vez mais exigir essa transparência através dos sites de prefeituras, valores, disposição, medição, consultorias pagas, para se chegar a uma economia de recursos públicos. Senão, muitas contas serão rejeitadas e ilícitos passarão impunes. E o Jornal da Clube tem mostrado muito que em pleno 2024 as cidades ainda falham na questão da transparência. O quanto isso é prejudicial para os munícipes, doutor? André, a gente sempre vai nos casos concretos. Eu vi hoje aqui um caso de Paraibuna em que se comprou carne moída a R$ 38,00 na primeira hipótese, depois R$ 63,00 uma carne moída da cidade de Paraibuna, e o Tribunal de Contas determinou que se anulasse esse contrato. Esse é um exemplo prático. Recentemente, uma determinada prefeitura da região acabou tendo uma contratação de artista por R$ 800 mil e não foi muito transparente a inexigibilidade da licitação. Então, quando se vê essas coisas, é que realmente se prejudica a arrecadação pública e o dinheiro que deveria chegar para o cidadão na forma de remédios, na forma de asfalto, mais educação, não chega por causa da não transparência de recursos. Então, aí que está a responsabilidade e a possibilidade da sociedade intervir representando o Ministério Público, propondo ação popular, procurando a OAB para que as prefeituras e o administrador público sejam transparentes sob pena de sanções previstas em lei. As administrações, doutor, elas costumam falhar nessas políticas de dados abertos, em dar publicidade, até no próprio portal da transparência. É muito complicado a gente ter acesso a um dado. É justo que essas informações sejam tão inacessíveis assim pelos cidadãos? Esse procedimento de prefeituras, prefeitos e administrações, ele já é de caso pensado, porque no momento em que não se disponibiliza os dados, obviamente vai se contratar por um preço absurdo, uma licitação que é fraudulenta, dirigida. É ilícito esse procedimento, há sancionamento na Lei de Improbidade Administrativa, artigo 11, inciso 4º, e também a sanção, porque é um descumprimento, como disse o doutor Malela, ao artigo 6º da Lei 2.527/2011, que fala sobre a transparência pública. Acontecendo isso, a Prefeitura se negando a dar transparência a todos os procedimentos e ao dinheiro do cidadão, o caminho ao cidadão, e o Jornal da Clube tem ensaiado, ensinado isso à população há tantos anos, é o juizamento de ações populares ou representação ao Ministério Público, que é o grande guardião da Constituição, segundo o artigo 129 da Constituição, mesmo porque, em tese, houve uma infração ao artigo 37 da Magna Carta, que é o princípio da publicidade administrativa. Em levando essas informações ao Ministério Público e constatada irregularidades, o que pode sobrar de responsabilidade para o prefeito, por exemplo? Condenação, perda de direitos políticos e, como diria um famoso ministro da Suprema Corte norte-americana, a luz do sol é o melhor detergente para se evitar a corrupção em um país. E essa frase tem mais de 120 anos.
Talvez isso que a população faça ao representar junto ao Ministério Público, com auxílio sempre da Ordem dos Advogados, que a justiça será feita e certamente voltará a ter uma transparência perante a administração pública e uma eventual economia de recursos, ou também se evitar que ilícitos não ocorram. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube, pelas felicitações lá no começo do nosso bate-papo. Um grande abraço e até mais, viu, doutor? Um grande abraço, até mais.